Se fala em revolução, o que vem na sua mente? É uma pergunta bastante relativa, mas nesse caso me refiro a uma revolução tecnológica. Não desse jeito, mas desse jeito, ou então desse jeito. É bizarro pensar que um dia nós estávamos criando um mundo futurista de carros e prédios voadores e agora estamos criando celebridades comendo espaguete. A forma que a humanidade se aprimorou com as máquinas parece algo tão inacreditavelmente trágico, uma própria imitação do Homo sapiens. Com os videogames não foi diferente. Tudo se inicia a partir de uma ideia pequena, que então se tornou uma das maiores mídias da indústria do entretenimento. Nos anos 70, eram tempos mais simples, um estilo comum de arte, mas os anos se passaram e essa evolução se transforma numa ambição potencialmente arriscada, porém de conceito simples. Em resumo, um grupo pequeno que era conhecido por poucos sucessos de um console renomado convocado para trabalhar onde eles quiserem. A ideia foi de ressuscitar uma série esquecida por essa empresa, tudo com a repaginada de um supercomputador da NASA, e assim nasceu Bubsy 3D. Donkey Kong Country lançou em 1994 para Super Nintendo, e a sua fantástica trilogia gera fãs e saudosistas até hoje. As belíssimas animações e computação gráfica inovaram o console e o representa ele como um todo, e ao lado de Killer Instinct, abriram portas para uma nova forma de se fazer videogame. Esses fatores tornaram eles uma empresa rara com R de revolução, ou melhor, R de ratinho! No outro lado, outras empresas tentaram fazer uma revolução à sua maneira. Os jogos de luta se viram fortemente influenciados por Mortal Kombat e suas capturas de movimento. Outros seguiram o lado mais cômico, que é o caso de Clay Fighters e suas técnicas de stop motion, típico de animações como Coraline e Paranormal, por exemplo. Os jogos de plataforma mudaram de forma drástica com o Príncipe da Pérsia nos computadores. E também o jogo de hoje, puxado para o lado mais cinematográfico e instigante, levando os consoles onde foi lançado até o limite máximo de sua capacidade. Do Diário de Lester Knightchike. Estou tomando vantagem deste curto período de descanso para registrar algumas informações de como sobrevivi nesta recente aventura. Estou separado do meu companheiro. Sem ele, nunca teria saído daquela cela enquanto estávamos presos. Espero achar uma forma de retribuí-lo por isso. Devemos nossas vidas um ao outro. Não sei há quanto tempo estou perdido neste labirinto de corredores subterrâneos. Constantemente me deparo com rios que ameaçam inundar esses corredores a todo instante. Felizmente encontrei uma arma que pode abrir um buraco em quase tudo que eu encontrar. Ela já salvou minha vida inúmeras vezes. Preciso me mover e achar uma maneira de dar o fora daqui, antes que eu... E o jogo apresenta o seu potencial, a estética cinematográfica. O jogo inteiro tem 0 diálogos entre os personagens. Tudo aqui é feito de forma visualmente bonita e impressionante. Esses polígonos, essa música de antecipação deixa o jogo com esse ar de mistério e ficção científica. Basicamente, esse é Lester, o nosso protagonista, que acaba de voltar ao laboratório de sua casa após dar um drift belíssimo em seu carro. Em seguida, pegando o elevador, Lester digita um código de acesso, logo reconhecido pela sua IA, reconhecendo que ele veio de Ferrari pra cá. Na sala de comandos, um acelerador de partículas é ativado. O jogo não explica ao certo que experimento ele deseja realizar, talvez uma possível viagem no tempo, com direito a um refrigerante para relaxar. Mas por infortúnio, uma tempestade, o raio cai, justamente na hora em que era para tirar tudo da tomada. Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Eu dou as ordens aqui! E o jogo começa de verdade. Debaixo d'água tem que ser ligeiro antes que essa lula estranha te pegue. No remaster esse cenário fica insanamente lindo. No controle do professor ele é capaz de andar, correr, chutar em pé e agachado. À direita é o caminho correto, e vemos o nosso objetivo de seguir em frente para matar sanguessugas antes que elas nos transformem no Kiko. Não, não quero, Chaves. É que quando eu vejo sangue eu desmaio. Mas foi um pouquinho, olha. Sim, mas... Mamãe! Corre, negada! Passando disso, nosso caminho é interrompido por um leão ou algo parecido. E temos que correr para o lado contrário até um penhasco. Mas não vale só correr, é preciso correr e pular para ganhar mais impulso. Correndo mais um pouco, temos uma das cenas mais emblemáticas do jogo.
Como? Onde é que eu tô? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Oi, meu chapa. Agora estamos numa sala suspensa no teto, e aqui o jogador precisa ser inteligente, se balançando da direita para a esquerda até que uma hora que a corrente solta e cai em cima de um dos guardas. Nosso companheiro de cela sem nome revelado sabe o rumo até a saída, e pegamos uma pistola. Agora o bagulho fica doido, pois agora temos um novo método de ataque com a pistola laser. Ela é capaz de atirar, criar campos de força, impedir ataques e, carregando o tiro, ela solta uma onda de energia em forma de bola, destruindo paredes e qualquer coisa que tiver ao redor. Usando de tudo isso para fugir dali, seguimos por um elevador e vemos lá fora o nosso destino final, essa torre estranha. Um Uber cairia bem nessas horas, mas creio que não vai demorar muito, pelo menos eu acho. Seguindo mais um pouco, nos escondemos pela tubulação do lugar e chegamos até uma sala de recarga. Ai, ai! E temos uma ponte quebrada, só resta se jogar daqui. Mas calma, temos uma passagem bem aqui que pode ser facilmente destruída com tiro carregado. E agora o jogo começa a se revelar. Nesta caverna temos um dos pontos mais presentes do jogo, os puzzles e enigmas a serem decifrados, terremotos e pedras caindo, além de monstros com tentáculos e terríveis garras. Aqui temos uma coisa legal entre as versões protótipo e a de celular. Quando por descuido morremos nessas versões, Lester é visto sangrando de forma bem gráfica, diferente dos consoles onde só a animação do bicho te abocanhando é mostrada. Passando um pouco pela caverna, temos uma passagem coberta por água, que temos que liberar usando o tiro carregado. E mais uma sessão de... Corre, piranha! Corre! E vai se acostumando, o jogo tem muitas perseguições, muitas mesmo. E agora o jogo começa a sacanear de verdade. Out of This World tenta enganar o jogador através de certos enigmas que ninguém pode descobrir na primeira vez que se joga. E isso pode se tornar algo frustrante caso você não tenha ciência do que fazer. Nessa parte temos dois caminhos a seguir. O de cima pela escada e embaixo. Em cima vemos nosso companheiro de cela preso na tubulação e temos que tirá-lo dali. Mas olha o rolo que tem que fazer nessa parte. Tá vendo esse soldado bem aqui? Faça isso. Campo de força, abre e fecha a porta, até que ele seja atingido por sua própria bomba. Não dá pra ir diretamente, senão você morre. Não tem esse soldado aqui também? Livre-se dele, porque senão ele pode te atrapalhar numa parte. E agora vem o pulo do gato. Tá vendo esse lustre? Quebre ele. E voltando lá em cima, adivinhe o que acontece. O quê? Sim, o lustre está conectado com a ventilação. Quando eu descobri isso, eu não estava acreditando que o jogo tinha me enganado, mas eu me pergunto, qual é a lógica disso tudo? Como é que um lustre pode afetar a tubulação de um lugar? E disso eu já não sei, mas o design dessa fase merecia ser jogado pela janela. São coisas que prendem o jogador a todo instante, mas não em tom de alegria. Essa dificuldade exagerada, nível de Prince of Persia, onde mortes por quedas e pulos mal calculados são o maior causador de mortes. Isso sem contar as perseguições e tiroteios no decorrer das fases. Esses enigmas te mantêm preso no mesmo lugar por horas a fio, incapacitando alguém de aproveitar o jogo até o final, a não ser que tenha uma boa grana em mãos para comprar uma revista. Mas continuando, quebramos dois lustres, um para matar o guarda e outro para tirar o nosso parceiro alien dali. Matamos alguns guardas até que... uma cena digna de Oscar. Mas isso não é tudo. Passamos mais um pouco e vemos aquela parte onde não tinha nada na caverna. Nada mais era do que um duto. E vemos que Lester é capaz de nadar. Porém ele pode morrer afogado. Todo cuidado é pouco nessa parte, já que ele não nada muito rápido. Por sorte temos um pequeno espacinho para tomarmos ar. Agora só precisamos atirar neste fio e voltar. Olha o guardinha caído no chão. Nesse buraco destruímos a porta. E rápido. Outra sessão de... E veja só o nosso querido companheiro passando pelo duto. Se não tivéssemos destruído o lustre, diga tchau à sua run de 10 minutos. Nada como um pouco de habilidade e decoreba. E hora de fugir daqui, mas nosso amigo é encurralado e temos de salvá-lo. Nada mais justo. É como estamos quites da parte deles. Como a história já falou, que Lester disse que reforça o fato de que eles devem a vida um ao outro nessa aventura. Mesmo dando seus próprios pulos, cada um se ajuda quando se é possível. Agora a sacanagem aumenta mais. Agora aqui tá uma dica. Na esquerda, não mate esse cara, deixe ele preso aí.
Depois volte e preste atenção que ele apertou um botão em cima, fechando a porta. Volte, suba as escadas e deixe ele jogar umas bombas. Umas 5 já são suficientes. Agora volte e dê um jeito no guarda com um tiro carregado e um tiro comum. Agora desça pelo tubo e atire neste fio. É um reator de energia e as bombas abriram uma passagem perto da escada. E agora vem outra sessão de... Corre! Chega! Chega! Mas não sem antes ativar a alavanca, liberando os leões e fazendo a festa com todo mundo que estiver por perto. Subindo por aqui, encontramos com o Alien outra vez, em mais um... E vemos uma daquelas fortalezas móveis do povo da areia de Star Wars, no meio de um coliseu. E agora a gente tem que saber como é que se mexe nesse trambolho. Apertando os botões, outros aparecem com um novo tipo de padrão para se seguir. Se fizermos tudo direitinho, um enorme botão piscante branco pode ser acionado, ejetando os nossos heróis para fora daqui, em uma sauna feminina, com aliens, mulheres, mas ok, né? Até que... mais uma sessão de corrida, até que... encontramos com o Alien, o nosso parceiro de cela, só que é um impostor, e aqui chegamos na última parte do jogo. O verdadeiro Alien, que é o nosso companheiro de cela, luta contra o impostor que tenta nos impedir de fugir. E agora, caídos no chão, começam a lutar, e Lester, caído, segue até uma alavanca, matando o nosso adversário. E seguimos ao rumo final da nossa jornada, ou pelo menos era o que eu achava. Alien e Lester seguem rumo ao horizonte através de um enorme pterodáctilo gigante, e o jogo termina por aqui. Bem, novamente, pelo menos era o que eu achava. E durante minha pesquisa para essa análise, acabei descobrindo que esse jogo possui uma continuação chamada The Heart of Alien, lançado para Sega CD. Se bem que eu estranhei que quando zerei ele pela primeira vez, o jogo terminava entreaberto, sem saber se o Lester volta para a Terra, ou de que ele é capaz de voltar vivo de lá. Bom, nós temos o entendimento de que ele conseguiu fugir da prisão. E nesse segundo jogo, o nosso companheiro de cela será o protagonista dessa história. Resta jogar para saber como toda essa história termina. Essa foi uma resenha um pouco mais trabalhada, principalmente na parte das informações e na edição. Não somente o fato do jogo ser difícil e o gravador não ter colaborado muito com as versões de console. E também essa reviravolta de descobrir que esse jogo tem uma sequência desconhecida. Vai levar um tempo para gravar e editar tudo, mas creio que vai valer a pena, espera. Se gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais resenhas do mundo dos jogos. Caio Wolfs na despedida, obrigado por ter assistido, grande abraço e tchau.